Você é aluno do 5º ano, estou com você para mais uma aula de ciências e o tema da aula de hoje é nutrição e saúde. Vamos ver aí o que a gente quer que você atinja com as aulas de hoje. Conhecer a alimentação alternativa como forma de alimentação saudável, compreender as medidas de higiene com os alimentos, associando aí com a saúde das pessoas, identificar alguns problemas ligados à alimentação, bem como desnutrição e obesidade, e vamos também aí relacionar a alimentação saudável com a saúde das pessoas. Já abordamos aqui em outras aulas sobre a alimentação saudável. Já falamos aqui muito sobre essa nutrição e saúde. Então, nós tivemos aí no decorrer de 3 aulas anteriores, onde nós abordamos em todo o tempo nutrição e saúde, porém dando foco em alguns conhecimentos, e hoje não vai ser diferente. Na aula de hoje, nós também vamos abordar aí sobre alimentação alternativa, alimentação saudável, esses distúrbios alimentares, são os assuntos que nós vamos abordar hoje. Mas vamos aí relembrar as nossas aulas anteriores. Falamos que a alimentação saudável é aquela alimentação rica, variada, equilibrada, que contém todos os nutrientes que o nosso organismo precisa. E que, na verdade, esses alimentos, eles são muito importantes. Esses nutrientes, eles são fundamentais para o nosso corpo, porque são esses nutrientes que garantem aí a nossa saúde. É através da alimentação que nós obtemos energia para resolver, para fazer, realizar todas as nossas atividades. Então, esses alimentos, eles são classificados aí em alimentos energéticos, que são representados pelos carboidratos e pelas gorduras. Nós falamos que eles também são classificados em alimentos construtores, que são as proteínas, e os reguladores, que são aí as vitaminas, os sais minerais. E ainda falamos muito sobre a importância das fibras na nossa alimentação, como também a importância também da água no nosso dia a dia. Falamos aqui também na aula anterior sobre como conservar bem esses alimentos. Uma alimentação saudável, ela começa desde o momento que eu vou colher o alimento e até o momento que eu vou preparar, que eu vou ingerir esses alimentos. E existem técnicas para conservar os alimentos que nós falamos na aula anterior. Falamos aí a importância do congelamento, do resfriamento do alimento, como é importante a gente, às vezes, desidratar o alimento, como, por exemplo, quando você coloca o sal na carne, você está desidratando as carnes. Quando você coloca aí o açúcar para fazer o doce, você está desidratando aí as frutas, a água, retirando aí o excesso de água que tem nesses alimentos. Ainda falamos também de como que os alimentos são conservados também nas prateleiras dos supermercados, que são colocados aditivos, que são colocados conservantes, para garantir aí que aquele alimento não deteriore, que ele não apodreça, que ele não sofra nenhum dano durante o processo que ele está sendo armazenado. Falamos muito aqui da defumação, que é uma prática muito utilizada, é uma técnica muito utilizada aí também para conservar principalmente as carnes. E falamos aí que é importante para uma alimentação, para a nossa saúde. E hoje nós vamos dar esse foco maior aí, falando da alimentação alternativa, falando dessa higiene que nós temos que ter com os alimentos, esses problemas aí relacionados à nossa alimentação e esses transtornos alimentares que geralmente as pessoas passam. Alimentação alternativa. Você já ouviu falar sobre alimentação alternativa? Te convido a prestar atenção na aula de hoje, mas também pesquisar sobre o assunto. O que é uma alimentação alternativa? É uma alimentação que são alimentos que às vezes poucos são utilizados por nós, mas são alimentos de fácil acesso, são alimentos baratos, que às vezes está até no quintal da nossa casa e que a gente não dá importância. São alimentos que muitas vezes a gente descarta, a gente joga fora. E que é necessário aí, por isso que a gente chama alimento alternativo, porque ele às vezes nem sempre ele faz parte do nosso cardápio do dia a dia. Então esse alimento alternativo, eles são alimentos que têm todos os nutrientes que você precisa, para ter uma boa saúde, de uma forma econômica, de uma forma barata, fácil de encontrar
e por isso muitos deles, às vezes você pode até plantar aí na sua casa. Então, a alimentação alternativa, vamos pensar aí nessa alimentação, por exemplo, vamos imaginar a abóbora. Você joga aí a casca da abóbora fora, você joga aí a semente e se você pode utilizar a semente da abóbora para outras utilidades. A própria casca da abóbora, se você cortar às vezes a abóbora com a casca, na casca da abóbora tem um valor nutritivo incrível. Pensando aí, vamos imaginar aí na horta, você vai lá, tem aquela beterraba bonita com as folhas. Você sabia que a folha da beterraba é um alimento alternativo? Ele é riquíssimo em nutrientes, ele é riquíssimo em sais minerais, vitaminas. Então, é algo que você joga fora, que acha que não tem uso nenhum, e no entanto tem. Então, por isso, a gente não poderia deixar de falar com você sobre alimentação alternativa. Por exemplo, tem plantas que nós utilizamos os talos delas. Imagina aí a folha de taioba. A folha de taioba é uma folha riquíssima em nutrientes e que às vezes você corta o talo, joga fora e só utiliza a folha. Então aprenda também a utilizar o talo da folha de taioba, que é um alimento rico em nutrientes. Pesquise aí sobre a folha da taioba, veja aí os nutrientes que ela tem, é uma das folhas mais ricas em nutrientes. Então o valor nutritivo desses alimentos, eles são importantes para evitar uma série de doenças, principalmente aí a desnutrição. Então tem muitas crianças que morrem por falta de uma boa alimentação. Tem crianças que não desenvolvem por carência de vitaminas, de sais minerais. Tem crianças que têm aí uma anemia altíssima, sendo que ele pode corrigir essa deficiência aí não com uma boa alimentação, comendo aí o feijão, a beterraba, a couve, o espinafre. Então são alimentos ricos em ferro que vai te ajudar aí o seu organismo para que você não tenha essa doença chamada anemia. Então, você está observando que como é importante a nossa alimentação para a obtenção da nossa saúde. Vamos conhecer alguns alimentos alternativos. Alguns deles você conhece, outros você nunca ouviu falar, mas eu te convido aí a pesquisar sobre esses alimentos. Vamos pensar aí em umas plantas, né, como o caruru, que você encontra, quem mora aí no interior, encontra aí no quintal da sua casa. A taioba, a serralha, o dente de leão, o oroponobis, espinafre, folha de batata doce, cenoura, abóbora e beterraba, possuem nas suas folhas, caules e frutos elementos aí importantes para a nossa saúde. Então, são alimentos que você, às vezes, não dá importância nenhuma e, no entanto, são ricos em nutrientes que você pode alimentar de uma forma saudável. Então, nem sempre o não alimentar saudável significa ter uma condição econômica. Às vezes alguém tem uma condição econômica e nem por isso tem uma alimentação saudável, não é isso? Mas você pode ter uma alimentação saudável dando valor, cuidando aí dessa alimentação de forma saudável e principalmente aí dando prioridade aí para esses alimentos alternativos. Tá aqui algumas imagens para você conhecer, o oroponobis, a folha de taioba. E existe aí muitos problemas, quando você não alimenta bem, você vai ter aí muitos problemas na sua saúde. Então a quantidade de alimentos, ela leva aí, às vezes, a pessoa a ter uma desnutrição. E se ela come também em excesso, ela pode ter aí uma obesidade. Então, nós temos aí, muitas vezes o organismo, quando ele está carente de alguma alimentação, ou excesso de um nutriente, de um só nutriente, nós vamos falar que ele está no processo chamado desnutrição. E se ele tem acúmulo de carboidratos, de gorduras, que fica armazenado na sua pele, ele pode ter o que a gente chama de obesidade. Então vamos conhecer um pouquinho da desnutrição. A desnutrição é a falta de nutrientes ou o excesso de um ou mais nutrientes essenciais aí na nossa alimentação, na nossa saúde. Então às vezes você come demais, por exemplo, vamos imaginar que você leva uma alimentação mais rica em massas. Então, você está ingerindo muito carboidrato. Você vai estar desnutrido, porque o seu organismo vai estar carente de quê? De vitaminas, de sais minerais. Então,
é necessário que a nossa alimentação ela seja balanceada, equilibrada e em quantidades certas, porque é necessário não é a quantidade de alimentos, mas a qualidade desses alimentos, porque essa variação de alimentos é que vai te fornecer todos os nutrientes que seu organismo precisa, que são as proteínas, os carboidratos, as gorduras, as vitaminas, os sais minerais, as proteínas, porém em quantidade certa. A desnutrição, ela, infelizmente, é algo que é mundialmente, ela é um fator aí que a gente pesquisa, que a gente ouve nos noticiários, que você lê sobre a desnutrição no nosso país e no mundo. Você sabe que existem pessoas, muitas crianças principalmente, que estão desnutridas, que até morrem por desnutrição. E são milhares e milhares de pessoas, inclusive crianças, que são acometidas aí por uma carência nutricional, que a gente chama de desnutrição. Isso geralmente provoca um emagrecimento, geralmente essas crianças podem contrair outras doenças, justamente por causa da desnutrição. E esse problema ele acontece muito na infância, porque a criança é nessa fase que ela está na fase de desenvolvimento. Então, por isso, as crianças elas têm que ter uma alimentação saudável e uma alimentação variada. Muitas, infelizmente, a gente sabe que milhares e milhares de crianças não têm acesso por falta de condição mesmo financeira, que não tem como alimentar bem. E tem muitas crianças que são desnutridas por falta de orientação da família, por falta de esclarecimento, de, às vezes, não comer algo porque não gosta. E, na verdade, a gente tem que comer não é o que a gente gosta, mas aquilo que é necessário para a nossa saúde. Então, a obesidade também é um fator alarmante. Acontece demais aí em nosso país, principalmente nas crianças, que é quando você consome grande quantidade de calorias, né, e que a gente não gasta essas calorias. Então, o que vai acontecer? O excesso produzido ele vai ser transformado em gordura e vai ficar armazenado debaixo da nossa pele. Então, é por isso que as pessoas engordam. E as pessoas também, elas engordam, às vezes, não só porque está alimentando esses alimentos ricos em calorias, mas além de alimentar, eles ainda não praticam atividade física. Então, os exercícios físicos, eles são importantes aí para acelerar o nosso metabolismo e você gastar aquela energia que você consumiu nos alimentos, você consumir essa energia aí na forma de atividade física, seja caminhada, seja brincadeira, o tipo de exercício físico você pode escolher, mas desde que você não tenha uma vida sedentária e utilize aí o seu dia também para queimar essas calorias que você ingeriu aí durante o dia. Geralmente tem pessoas que às vezes também têm um metabolismo um pouco lento, né? E aí com isso tem maior facilidade de guardar essas células adiposas, né? Essas células de gordura, por isso recomenda-se atividade física. O excesso dessa massa aí, né, o excesso de carboidratos, por exemplo, de gorduras, ele vai levar a esse problema não só para o adulto, mas também para as crianças. Então, a obesidade é uma doença, tem como evitar a obesidade, embora aí você sabe que a pessoa, quando ele está obeso, ele vai ter outros problemas de saúde, inclusive problemas cardíacos. Então, por isso que é necessário a gente ficar atentos a uma alimentação que não seja tão calórica, ingira aí menos carboidratos, menos gorduras, e se caso você ingerir, você tente aí atividade física para consumir essas calorias que é dada por esses alimentos. É muito importante a gente falar aqui também sobre a higiene dos alimentos. Os alimentos, eles precisam ser higienizados. Falamos nas aulas passadas sobre conservar os alimentos. Hoje eu quero dar um foco com você sobre a higiene com os alimentos. Então, é importante você pensar aí que quando você compra um alimento, você tem que olhar o prazo de validade daquele alimento. Nem sempre vem o prazo de validade, às vezes vem a data de fabricação e no rótulo fala assim, usar
durante 90 dias após a data de fabricação. Você vai fazer as contas e vai verificar se aquele alimento está saudável, se ele está vencido ou não. Então, é uma forma também, é um alerta para nós olharmos aí a data de validade dos alimentos, porque como eles são armazenados, as condições de armazenamento dos alimentos também faz toda a diferença aí nessa alimentação saudável. Dessa forma, a gente pode evitar aí uma série de contaminação e preservar aí a nossa saúde. Então, nós devemos lavar bem as mãos com água e sabão antes de preparar os alimentos, lavar bem as frutas, verduras, legumes antes de armazená-los e antes de serem consumidos, manter os alimentos bem tampados para evitar contaminação e armazenar aí os alimentos à temperatura correta para evitar a proliferação de micro-organismos. Então, a gente fala aí desses cuidados importantes aí na nossa alimentação. Mas eu quero ainda conversar com você sobre algo que acomete muito a nossa população, principalmente os adolescentes, que é o que a gente chama de distúrbio alimentar. O que é um distúrbio alimentar? Então, o distúrbio alimentar ele pode ser originado aí por causa desses maus hábitos na nossa alimentação. Então, se você não tiver um hábito de uma alimentação saudável, você pode ter alguns distúrbios que vai causar aí danos à sua saúde, que você pode aí, no menos tempo que você pensar aí, você está com alguma doença, algum distúrbio alimentar, que é o que a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, você sabe que às vezes tem pessoas que consomem muito alimento e ele às vezes não gasta aquele alimento, ele entra aí para a obesidade, ele adquire uma obesidade e ele quer livrar dessa obesidade. E às vezes a obesidade ela vai atingir também os aspectos psicológicos da pessoa. Então é importante a gente ficar atento aí para esses distúrbios alimentares, porque na verdade a própria sociedade ela cobra da gente um corpo perfeito. E não é o corpo perfeito que faz a diferença. O que vai fazer a diferença na sua vida são os hábitos alimentares saudáveis. Por quê? Porque você precisa de ter uma alimentação saudável para a sua saúde. Em consequência, às vezes você pode até ter um corpo, né, que não seja tão obeso, você pode ter o corpo que você deseja. Mas isso tudo depende da sua alimentação. Por isso que a gente sempre fala, você é aquilo que você come. Então, vamos ver aí o que pode causar aí esse distúrbio alimentar. As pessoas, elas podem ser acometidas de depressão, ansiedade, transtorno, ela pode ter aí uma alimentação compulsiva. Então, tudo isso vai gerar aí esses distúrbios alimentares na pessoa. Então, vamos conhecer alguns. Nós temos aí a anorexia nervosa, nós temos bulimia nervosa, esse transtorno de compulsão alimentar. São pessoas que comem muito por ansiedade. Então, é um fator psicológico que está afetando aí na sua saúde. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse contexto. Carla é uma menina de 15 anos, seus pais andam preocupados, pois ela está muito magra. Toda vez que seus pais conversam com ela sobre o seu peso, Carla afirma, ao olhar no espelho, que não consegue ver que ela está magra. Pelo contrário, ela consegue enxergá-la gorda. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, existe uma doença chamada anorexia nervosa, que é uma doença que as pessoas estão magras, mas elas conseguem se enxergar gordas. Isso é grave, é um distúrbio, né, psicológico. Ela acaba, esses pacientes são diagnosticados por anorexia pelo fato deles acharem que eles estão gordos. Então, é necessário aí procurar um médico, fazer um acompanhamento psicológico e nutricional. Existe aí também a bulimia nervosa, que são pessoas que são diagnosticadas, que comem grande quantidade e depois elas arrependem e provocam o vômito. Vocês já ouviram muito falar aí nas redes sociais, falam muito aí sobre bulimia nervosa. Então, são pessoas que ficam aí em jejum, utilizam aí medicamentos sem receita médica, utilizam diuréticos. Por quê? Porque ele não quer se sentir gordo, alimenta muito pela compulsão alimentar por causa da ansiedade e isso vai trazer um distúrbio no seu organismo, tanto no seu corpo, tanto na sua mente. Então, pesquise aí mais sobre a bulimia, pesquise mais sobre a anorexia nervosa, que você vai aprender mais ainda. Chegando aqui no final da nossa aula, vou deixar para você algumas atividades
E quero te agradecer pela sua participação. Já são muitos meses que nós estamos juntos e eu tenho tido aí um retorno positivo das aulas. Os alunos, pelo carinho que vocês têm, né, com a professora de ciências. E eu conto com você aí para a próxima etapa do ciclo 6. E eu quero te agradecer até hoje pelo apoio que você tem dado e pelo seu carinho. Fica aí ligado nas aulas de ciências.